Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Deus é maravilhoso. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos nesse nosso encontro, nesse nosso momento. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja tudo para nós. Como me ensinou minha mãe, Deus, naquelas canções antigas. Que o Senhor seja tudo para mim, seja meu universo. Seja exaltado, seja glorificado. E fala conosco, ó Deus, nesse nosso pequeno momento de comunhão. Que o seu Espírito Santo nos conduza e que o Senhor nos ajude. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que
sejas meu universo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 46, está escrito assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Quando nós olhamos o contexto desta passagem, nós vamos encontrar logo acima Jesus dizendo para os discípulos que ele seria entregue na mão dos homens. Mateus acrescenta um detalhe que Lucas não escreveu. Mateus acrescenta que eles matariam Jesus e que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria. Por alguma razão, o Senhor ocultou o significado disso que ele estava falando para os discípulos. Então, logo em sequência, os discípulos começam a discutir sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De onde vem esse nosso anseio por grandeza? De onde vem em nós? Onde nasce em nós? Qual é a fonte deste nosso desejo de grandeza? A palavra de Deus nos diz que Deus nos fez assim. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a coroa da criação. A nossa nostalgia por grandeza vem de uma grandeza e de uma posição de poder que nós já tivemos quando, criado por Deus, recebemos o domínio da terra e o governo da criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, tenha ele domínio sobre tudo. Então nós fomos criados com esse propósito, com o propósito de ter domínio sobre tudo. Você pode achar isso muito estranho, mas foi isso que Deus fez. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus nos criou a coroa da criação, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos deu poder e posição para cultivar e guardar. Ele nos deu domínio sobre a terra. Tem um texto na Bíblia que diz assim: os céus são os céus do Senhor, a terra ele a deu aos filhos dos homens. O Senhor nos deu a terra para governar, para cuidar. Algumas pessoas chamam isso de mordomia. Gosto de pensar nisso particularmente como o trono e o altar. Deus nos deu a posição de reis para sermos corregentes na terra, sob a mesma ética que tem no céu, sobre o mesmo governo, os mesmos princípios, os mesmos valores, e o Senhor nos deu o altar, o Senhor nos deu o sacerdócio. Então era dever da humanidade, é dever do homem governar a criação e prestar contas a Deus a respeito da criação. É tudo muito sério, nem sempre nós compreendemos essas coisas. No plano de Deus, grandeza e poder têm como finalidade o serviço, o servir. Assim, ser grande diante de Deus, ser grande para Deus, é bem diferente de ser grande para o homem do nosso tempo. Grandeza para nós pode significar uma posição elevada, influência sobre as pessoas, ter a posse de muitos bens materiais. Quando nós pensamos em pessoas poderosas, nós pensamos no presidente do nosso país, no presidente dos Estados Unidos, nós pensamos nos donos das grandes Big Techs, dessas grandes empresas de tecnologia. Nós pensamos nessas pessoas que têm influenciado milhões e milhões e bilhões de pessoas. Mas Deus, quando pensa em grandeza e em poder, ele pensa em serviço. Para Deus, grande é aquele que serve. Como fez com tudo que Deus criou, o pecado distorceu esse chamado do homem. Note que eu disse chamado. Deus nos criou e nos chamou para o serviço, para o servir.
nos deu autoridade, posição, inteligência, racionalidade, sabedoria, consciência, nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu um coração compassivo. Deus nos equipou com tudo que nós precisávamos para nós cultivarmos e guardarmos a criação. Porém, o pecado distorceu tudo, o pecado mudou o chamado do homem. Você entende que a perspectiva de Deus é completamente diferente. Deus nos deu dons, Deus nos deu capacidade, racionalidade, consciência, compaixão. Deus nos deu entendimento das coisas, sabedoria das coisas celestiais. Porém, quando nós pecamos, isso tudo foi afetado, foi distorcido, e aquilo que em nós era chamado para o outro, para servir o outro, voltou-se para servir a nós mesmos. O homem em si mesmo, ele passou a ser o centro de tudo. O que importa sou eu e o resto é resto, e a história você já conhece. O que aconteceu com a humanidade? Nós desprezamos o nosso chamado, nós desprezamos a natureza, nós desprezamos tudo. Então, como está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a criação geme, a criação sofre, a criação geme, e a própria criação que o Senhor nos deu nos colocou como mordomo, como cuidador, como servos a serviço da criação. A própria criação foi afetada e ela geme, e ela sofre, e ela anseia por redenção. Pensa bem, olha o que o apóstolo Paulo nos fala no livro dele aos Romanos, que a criação anseia por redenção. Nós ansiamos por redenção, por a libertação. Libertação de quê? Libertação do pecado. Nós que éramos reis e sacerdotes, nós que tínhamos a posição de domínio na terra, passamos a ser dominados pelo pecado, escravos do pecado e escravos de Satanás. E também nós ansiamos por uma redenção que foi nos oferecida, que é nos oferecida gratuitamente por Deus na cruz. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. A Bíblia diz que em Cristo nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós deixamos então de ser escravos do pecado e o Senhor restaura em nós então essa dignidade de filhos, e o Senhor restaura em nós o chamado. Na verdade, Deus nunca revogou o chamado. Nós nos tornamos incapazes de exercer da maneira proposta por Deus governo e domínio sobre a terra. De onde vem esse anseio, esse desejo de grandeza que há em nós? Vem da nossa imagem e semelhança com Deus, vem da nostalgia que nós temos desse tempo em que nós éramos a coroa da criação, em que nós recebemos de Deus o domínio, o governo e a missão, então, de cultivar e de guardar. Cristo restaura isso em nós. Os discípulos, entretanto, não haviam compreendido isso. Eles estavam com Jesus há 3 anos, eles estavam testemunhando em Cristo o verdadeiro homem, o homem inteiro, o homem íntegro, o homem real. Olha que coisa tão maravilhosa e tão impressionante que é Jesus. Jesus, ele é o homem na forma como Deus propôs, o homem inteiro, o homem íntegro. Ele é manso, ele é humilde, ele é compassivo, ele se apresenta como servo. Ele que é Senhor de tudo e de todos, aquele que estava no princípio, o Alfa e o Ômega. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele, diz a Bíblia, se esvazia, se despe da sua glória e vem viver como homem simples, humilde. Poderia ter nascido no palácio da nação mais poderosa e rica do mundo,
mas nasceu em uma pequena nação, não no palácio do rei, onde foi procurado pelos 3 sábios, mas nasceu numa cidade simples, num estábulo, foi colocado numa manjedoura porque não havia lugar para ele, nasceu numa família pobre que não tinha nem recurso para fazer a oferta, ofereceu ali 2 pombinhas como sacrifício dos pobres, e Jesus então vem viver essa vida humilde, uma vida de serviço. Uma vida voltada para o outro, uma vida de serviço. Ele é o servo sofredor, ele é aquele que se apresenta para servir, ele é aquele que se abaixa para lavar os pés. Os discípulos não haviam ainda entendido nada disso, por isso eles começam a discutir quem seria o maior, quem seria no reino de Deus, aquele dentre eles que seria colocado por cima. Jesus, percebendo isso, chama uma criança, pega uma criança, coloca entre eles e diz para eles, Lucas capítulo 9, versículo 48, porque aquele entre vocês que for o menor de todos, este é o grande. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Jesus se encarnou, viveu e morreu e ressuscitou para nos dar o exemplo, para que sejamos como ele foi em tudo. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo rico, se fez pobre, sendo grande, se fez pequeno. Fez tudo isso em obediência ao Pai, fez tudo isso por amor, fez tudo isso para nos dar o exemplo. E o desejo de Jesus é que sejamos como ele é, exatamente como ele é. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, tomem sobre vocês o meu governo, se submetam à minha autoridade, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha para mim, aprendam de mim, não apenas daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. A pregação de Jesus não são apenas palavras bonitas. Jesus vive aquilo que ele prega, Jesus vive o sermão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei a ser manso e humilde de coração. Aprendei de mim, assim como eu me submeti ao meu Pai e o obedeci, vocês devem se submeterem a mim e me obedecer. E aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. No reino de Deus, na perspectiva de Deus, desde a criação até agora, na criação já redimida em Cristo Jesus. Ser grande é ser manso e humilde, ser grande é ser servo de todos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pensa bem, o que no nosso tempo é grandeza e poder, é ter uma posição elevada dentre os homens, ser senador, ser deputado, ser o prefeito, o governador, o presidente, ser o gerente, o gestor de uma grande empresa, ter muito dinheiro acumulado e guardado ou aplicado no mercado financeiro. O que no nosso tempo é ser grande? O Senhor Jesus diz, diferente de tudo isso, da nossa perspectiva e da nossa noção de grandeza, o Senhor Jesus nos diz: para você ser grande no meu reino, você tem que ser o menor de todos, você tem que ser servo de todos, você tem que ser manso e humilde. Quando nós compreendemos isso, que a grandeza está em ser pequeno, que a grandeza está em ser manso e humilde, quando a grandeza está em servir o próximo, nós achamos descanso para a nossa alma.
Olha que coisa tão maravilhosa, meu irmão, presta atenção nisso. Quando nós compreendemos o propósito, o chamado de Deus para a nossa vida, acolhemos esse chamado e passamos a viver esse chamado, passamos a buscar a mansidão e humildade, passamos a buscar esse padrão que o Senhor nos estabeleceu. O grande para Ele é o menor. Poder para Ele é mansidão e humildade. Quando nós compreendemos essas coisas, quando nós compreendemos o que é a melhor parte, como o Senhor falou para Maria, então nós achamos descanso para nossa alma. Olha que coisa tão maravilhosa. Talvez você corra de um lado para o outro para trocar o seu carro, para comprar mais uma casa. Você já tem uma casa, mas você quer comprar a segunda. Você já tem 1 milhão, mas você quer o segundo milhão. Você, sabe, está nessa correria. Você precisa ser promovido, você precisa crescer, você precisa isso, você precisa aquilo. Eu preciso ser eleito vereador, deputado, senador. Eu preciso... A gente vive oprimido, sobrecarregado para cumprir as exigências de grandeza e de poder e satisfazer a perspectiva do outro e às vezes até as cobiças do nosso coração mais do que o outro. As cobiças do nosso coração, então nós ficamos cansados e sobrecarregados. E Jesus fala assim: você quer encontrar, você quer se realizar como pessoa, como homem inteiro, como mulher inteira, então tome sobre você o meu jugo, o meu comando, o meu governo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando nós, eu e você, tomamos sobre nós o jugo de Jesus, ou seja, nos submetemos a Ele, quando nós aprendemos mansidão e humildade pela vida e pelo exemplo do próprio Cristo, nós encontramos descanso para nossa alma. Um fardo pesado é retirado das nossas costas e nós somos, como algumas vezes eu digo, surpreendidos por uma grande alegria. Porque o jugo do Senhor, o comando dele é suave, o fardo dele é leve. Nossa realização e descanso não está na grandeza e no poder humano, está em ser manso e humilde como o próprio Jesus é. A nossa realização e descanso não está na grandeza e no poder do homem do nosso tempo. Estar no serviço, está em abaixar e servir. Se há em nós, em mim e em você, em cada ser humano, o anseio por grandeza, a nostalgia dessa grandeza e o anseio por poder e posição, esse anseio vem lá do tempo em que nós, antes do pecado, fomos criados perfeitos, em nós não havia excesso, em nós não havia falta, nós fomos criados exatamente como Deus queria que nós fôssemos, sem excesso e sem falta. A imagem e semelhança de Deus, tínhamos poder e posição, mas em nós poder e posição era para servir. Em nós havia compaixão para servir, em nós havia inteligência para servir, em nós havia sabedoria para servir, em nós havia racionalidade para servir, tudo em nós era para servir. E quando nós vivíamos nessa ética do reino de Deus, nós éramos muito, mas muito felizes. Quando nós perdemos isso, ficou um grande vazio dentro de nós. Vazio que nós vamos tentar suprir com coisas, com poder humano, com posição humana, com influência humana. O homem do nosso tempo é completamente perdido e ele vive sobrecarregado, ele acumula carro, casas, dinheiro, milhões, e ele acumula e acumula e acumula e nunca fica satisfeito, porque há nele uma falta, uma lacuna, um vazio que nenhuma posição, poder ou posse
no mundo é capaz de satisfazer. Quando nós compreendemos o nosso chamado em Cristo, quando nós passamos a buscar a mansidão e humildade, quando nós começamos a orar para pedir ao Senhor que nos dê um coração igual Ele, igual o dele, nos faça mansos e humildes como Ele. Quando nós passamos a compreender que o chamado da nossa vida é para servir, aí não interessa. Você pode ser o presidente da República, você pode ser o homem mais poderoso do mundo, você pode ser o homem com maior quantidade de dinheiro do mundo, que o dinheiro não vai governar sobre você, a sua posição não vai exercer nenhuma influência sobre você. Eu penso que nunca existiu na Terra um homem com tanto poder como o próprio Cristo. Mas a Bíblia diz que ele fez questão de se esvaziar do seu poder e de se abaixar para lavar os nossos pés. Para nós que somos discípulos de Jesus, posição e poder é abaixar para lavar os pés daquelas pessoas que estão próximas de nós e que precisam de nós. Nem sempre isso é fácil. O Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, após lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Talvez você esteja, meu irmão, minha irmã, numa correria, numa busca louca, eu preciso ser promovido. Na minha carreira, né, eu cheguei pela misericórdia de Deus, graças a Deus, com essa compreensão que na minha vida posição e poder era para servir. Então Deus me levou à posição mais alta da profissão. Eu fui coronel da ativa da Polícia Militar, o último posto da minha carreira. E fui comandante do policiamento da capital, mas nada daquilo me afetava. Eu sabia que tudo aquilo que o Senhor havia me dado, a posição que Ele havia me colocado, tinha só um propósito: servir as pessoas, cuidar das pessoas. Não era para eu servir a mim mesmo, vou produzir aqui uma grande rede de influências e vou fazer alianças estratégicas para quando eu aposentar, eu aproveitar dessa minha posição que eu tenho. Não, nada disso. Não era política, não havia interesse em fazer aliança estratégica, nada disso. Era só servir. Era só ser um instrumento nas mãos de Deus para servir. É isso que o Senhor quer no meu trabalho. Muitas vezes as pessoas elas adoecem porque elas não tiveram uma promoção. Não é? O sujeito é major, ele está desesperado para ser tenente-coronel. Ele é coronel, ele está desesperado para ser coronel. Ele é coronel, ele está desesperado para ser o comandante-geral. Mas ele não entendeu. Se ele é o comandante-geral, por que ele é o comandante-geral? Se ele é o comandante da região, por que ele é o comandante da região? Se ele é o tenente-coronel, comandante do batalhão, por que ele é o comandante do batalhão? Muitas vezes nós não entendemos. Por que eu sou o superintendente? Por que eu sou o presidente? Por que eu sou o gerente daquele setor? Nós todos fomos chamados por Deus, se nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós todos somos chamados por Deus para nos abaixar e servir. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. E aí, você quer ser grande? Para quê? Onde? Qual o propósito da grandeza que você busca? E se você já alcançou a grandeza,
porque Deus te colocou nessa posição. Na palavra de Deus, sem exceção, posição e poder equivale a serviço. Deus não eleva ninguém à posição de poder, de autoridade e poder, senão para servi-lo. E o maior exemplo para nós é o próprio Cristo, que nos disse: eu, sendo Senhor e Cristo, vos dei o exemplo, vos lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quem dentre vocês quiser ser o maior, seja o menor. E aí, meu irmão, minha irmã, está preparado para ser discípulo de Jesus? Está ansioso por crescer? Está desesperado para ser grande, para receber a promoção, o aumento, acumular dinheiro, comprar coisas, se tornar rico? Olha, no reino de Deus, grande é aquele que é manso e humilde, grande é aquele que é o menor, grande é aquele que se abaixa para lavar os pés de pessoas que têm necessidade e que estão perto dele. Às vezes nem tem necessidades materiais, mas tem necessidades espirituais. No reino de Deus, nós temos o exemplo do próprio Cristo. O título da nossa reflexão de hoje é: você quer ser grande? Então você já sabe o que você precisa fazer para ser grande. Tomar sobre você o governo de Jesus, se submeter a Ele, aprender dele, porque Ele é manso e humilde de coração. Quando você aprender dele, quando você se tornar manso e humilde de coração, quando você entender que posição e poder para Cristo e para nós, discípulos dele, é serviço, então tudo na sua vida vai mudar. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Senhor, aqui estamos nós na sua presença. Nós te louvamos, nós te adoramos. O Senhor é maravilhoso. O mundo não te entende, não compreende e nem pode, porque o mundo está em trevas. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento. Nos ajude a compreender o propósito do Senhor para a nossa vida. Quebra todo jugo pesado do mundo e do diabo que está sobre nós. E nos ajude, Pai querido, a ser como Jesus, mansos e humildes. Dá-nos um coração como de Cristo. Nos ajude a ter em nós, como ensina Paulo, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que sendo grande, sendo rei, se fez servo, sendo grande, se fez pequeno. Sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. E fez todas essas coisas por amor a nós, para nos dar o exemplo em obediência ao Senhor. Nos ajude a compreender, Deus, a essência da sua palavra, da sua vontade, mais do que compreender com a nossa mente, viver assim. Obrigado por tudo, abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa a sua casa, abençoa a sua semana. Senhor, se houver entre nós aqui alguém enfermo, toca nele agora, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Repreende, ó Deus, agora com o seu poder. Espírito Santo querido, toca agora no meu irmão com o seu poder, para trazer alívio, para trazer cura do corpo, da alma, seja das emoções, seja do corpo físico, seja redenção do espírito. Que a bênção do Senhor alcance agora o meu irmão e a sua casa. Se houver, ó Deus, entre nós alguém que está com problema, Deus, de saúde na família, Senhor, dá provisão, dá solução, dá bênção, traz a cura. Se houver entre nós alguém que está aflito, oprimido, toca agora, Senhor, para libertar, para trazer alívio.
Se houver entre nós alguém que está sobrecarregado, que o Senhor, ó Deus, nesse momento traga salvação, traga cura, traga alívio e faça tudo isso, Pai Celestial, para a glória do Senhor, porque te pedimos em nome de Jesus, seu Filho, que Ele é nosso Senhor e Salvador. Também por Ele já te agradecemos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo alcance você, meu irmão, minha irmã e sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te dê uma excelente semana. E aí, você quer ser grande?